Olá, tudo bem? Tamar aqui. O que a Bíblia fala sobre a ira de Deus? O que Deus usou e usa para executar o seu juízo? Quem foram os dois grandes homens de Deus que na história de Israel oraram pelo povo e Deus respondeu às suas orações? Por que a maioria das pessoas da época de Ezequiel não acreditava no juízo divino? Deus diz na sua palavra, através do profeta Ezequiel, a respeito de 3 patriarcas da fé. 3 justos que ele não ouviria se eles orassem pelo povo, tamanha era a iniquidade das pessoas. Que profetas são esses? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Já deixe o seu like, o seu gostei, clicando aí no joinha e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! A palavra de Deus é muito clara. Veja só que antagonismo. Ela diz no Salmo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas no Salmo 33 e 12 diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se um país se esquece de Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus entra em juízo com este país. E se um país tem o Deus Jeová como seu Senhor, este país é feliz. É o que nos diz a palavra de Deus. O profeta Ezequiel foi levantado por Deus para anunciar a sua justiça pelos castigos do povo. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Deus não faz vista grossa, não coloca panos quentes, não empurra para debaixo do tapete. Deus é justo e, por ser justo, ele retribui a cada um segundo as suas obras, se não houver arrependimento. Se não houver arrependimento, porque quando há, ele usa para conosco de misericórdia, não nos dando o castigo que merecíamos. Deus nos concede a sua graça, dando o que não merecemos, e nos concede a misericórdia, não nos dando o que merecíamos. Deus não castiga ninguém que não mereça. Ele não tem o culpado por inocente, mas também não tem o inocente por culpado. Deus é justo, e ele nunca aplica um juízo sem antes avisar. A palavra de Deus nos diz em Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus avisa, é longânime e paciente, ele espera que as pessoas se arrependam e sejam salvos. Foi o que ele disse pelo próprio profeta Ezequiel no capítulo 33 e versículo 11. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus quer que todos se salvem, mas, por incrível que pareça, nem todos querem se salvar. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas e foram perdoados. Mas os habitantes de Jerusalém da época de Ezequiel seguiram por outro caminho. O salmista Davi, que desfrutava da íntima presença de Deus, declara no Salmo 18, versículos 25 e 26. Com quem é benigno, Deus se mostra benigno. Com quem é sincero, Deus também é sincero. Com quem é puro, Deus se apresenta como puro, mas com o perverso, Deus se mostra indomável, irredutível. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Cada um de nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos próprios atos. Deus não pune inocentes no meio de culpados. Não queima trigo junto com o joio. Não trata Filadélfia como Laodiceia. Não destrói justos junto com injustos. Em Gênesis 18 e 26, o Senhor Deus disse a respeito de Sodoma: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E no versículo 32 ele diz, se tiver 10 justos na cidade, eu não a destruirei por amor dos 10. Mas não tinha. Então Deus salvou apenas Ló
e a sua família. Deus destruiu o mundo pelo dilúvio, mas poupou Noé e a sua casa. A justiça de Deus não falha. Deus tem muitas maneiras de executar o seu julgamento. Ele enviou dilúvio sobre a terra, mandou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, enviou as 10 pragas sobre o Egito, fez Israel ficar 70 anos no cativeiro babilônico, mandou leões sobre as cidades de Samaria, enviou a espada da guerra, a fome e a peste para dispersar o povo. Veja o que nos diz a palavra de Deus em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 13. Quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Quando o povo peca, Deus torna instável o sustento. Ele envia uma crise financeira e instabilidade econômica, as pessoas passam necessidade e vidas humanas e de animais perecem. Deus é um justo juiz e o pecado distancia o homem do seu Criador. Só há 2 caminhos: arrependimento que conduz à salvação ou rejeição a Deus que conduz à perdição. Cada um de nós vamos dar conta dos nossos próprios atos a Deus. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9: anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Quer fazer o que bem entende? Ok, mas Deus te trará a juízo e então você precisará prestar contas a Deus. É Ele que sempre abençoa o seu povo. Mas Jerusalém e Israel da época de Ezequiel estavam voltando-se para outros deuses, como Baal. Por causa dos seus muitos pecados, Deus enviaria sobre o povo a seca, a espada, a fome, a peste e animais ferozes. Deus entrou em juízo contra o seu povo porque não houve arrependimento. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículos 13 e 14, Deus havia deixado bem claro: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Arrependimento resulta em perdão, mas o pecado sem arrependimento tem por salário castigo, juízo, morte e destruição. Mas quando o nível de pecado, de iniquidade, chega a um ponto insuportável, Deus abomina a oração pelo perdão. Deus nos diz em sua palavra que há situações que ele não ouviria, não responderia nem mesmo se fosse Moisés ou Samuel, Noé, Daniel ou Jó que estivesse orando. Esses foram grandes homens de Deus, justos e fiéis, intercessores que pediam a Deus em favor do povo e o Senhor respondia. Quando o povo fez o bezerro de ouro, Deus ficou com vontade de destruir aquelas pessoas e, através de Moisés, levantar um novo povo. Mas Moisés suplicou que Deus perdoasse o povo e em Êxodo capítulo 32, versículo 14, diz a palavra de Deus: então o Senhor arrependeu-se do mal que ele dissera que havia de fazer ao seu povo. Quando os espias voltaram de espiar a terra de Canaã, e 10 de 12 voltaram com medo dos gigantes que havia na terra, os israelitas queriam voltar para o Egito. Deus se irou e disse para Moisés em Números 14, versículo 12: vou rejeitar este povo, enviar a peste sobre ele, e farei de ti, Moisés, um povo maior e mais forte do que este. Todavia, Moisés rogou o perdão de Deus e o Senhor lhe disse no versículo 20: conforme a tua palavra lhe perdoei. Samuel clamou a Deus para que Israel não fosse destruído pelos filisteus e o Senhor lhe ouviu. Mas o pecado do povo, da época de Ezequiel, havia chegado a tal ponto que Deus disse que não responderia nem mesmo se um desses servos de Deus estivesse clamando a ele. No segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16, a palavra de Deus nos diz assim: e o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação.
Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Pelo seu pecado reiterado contra Deus, Israel pagaria um alto preço. Que haja arrependimento da nossa parte, sempre que errarmos. Que nos voltemos para Deus, enquanto há esperança. Porque dias virão em que o tempo da graça e do perdão se findará. Deus espera arrependimento individual de cada ser humano. Deus não ouviria Moisés, Samuel, Noé, Daniel ou Jó. Ele tampouco nos ouvirá quando clamarmos por alguém cujo pecado atingiu seu ápice. Quando a pessoa permanece negando aceitar a Cristo e prefere seguir no caminho da perdição. O Senhor está sempre pronto a perdoar, desde que a pessoa queira o perdão. Deus não toleraria o pecado apenas porque havia justos na cidade. Ele livra os justos, mas não deixa de executar o juízo. Livrou Noé e sua família, mas destruiu o mundo de então. Livrou Ló e sua casa, mas destruiu Sodoma e Gomorra. Ele poupará aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, mas executará juízo na terra. Não ignore os avisos deixados por Deus na sua palavra e anunciados pelos profetas do passado e do presente. Deus é amor, mas é também fogo consumidor. Dele não se zomba. Tudo que o ser humano semear, isso também ceifará. Assim como Jerusalém e Israel precisavam se arrepender, em vez de se apoiar nas orações dos justos, da mesma forma hoje, não adianta confiar nas orações dos profetas sem que haja arrependimento, transformação de vida, novas atitudes, novo nascimento. Deus exerce juízo sobre os ímpios e misericórdia sobre os justos. De qual lado você quer ficar? Se você gostou desse vídeo, se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário "Eu concordo" e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.